Bem, agora eu vou começar a explicação da questão número 4. A letra A, no caso o exercício me forneceu um gráfico e deu as alternativas. A letra A pediu para mim definir susceptância e admitância, que foi definido aqui. Admitância, medida do quanto um circuito CA permite a passagem de corrente, e é o inverso da impedância, ou seja, 1 sobre 0. E susceptância é o inverso da reatância, 1 sobre x. No caso, um é o circuito inteiro e o outro é um componente só do circuito, susceptível à passagem de corrente. Aqui ele pediu para mim desenhar um circuito RLC paralelo com os seguintes valores. Aqui foi desenhado esse determinado circuito. Tá. E eu coloquei aqui o valor da fonte porque o gráfico fornece o valor da fonte aqui. Aqui na letra C ele pediu para mim calcular todas as correntes. Para calcular todas as correntes eu usei o esquema de admitância, que é a mesma coisa que 1 sobre Z. Fazendo isso eu achei a admitância em cada componente do circuito e depois foi possível achar a indutância fazendo 1 sobre YT, que é a admitância em total do circuito. Aqui. E aqui está o valor. Achando o valor a impedância total do circuito, eu pude achar o valor da corrente, que é a fonte dividida pela impedância, que no caso é 50 com ângulo de 0 graus. Depois eu achei o IC, pois eu tinha achado o I total, e o IL, pois eu tinha com o I total foi possível achar o IC, IL e L. Aqui para achar o IC, IL e R foi bem simples, porque tipo esse circuito está em paralelo, ou seja, o valor da fonte é o mesmo para cada componente do circuito. Então simplesmente era fazer o valor da fonte dividido pela impedância. Fazendo isso eu tinha o valor da corrente em cada ramo. A questão D do exercício 4 pede para mim desenhar um diagrama de fasores, que foi o que eu fiz. Aqui é o diagrama de fasores. Aqui tem que desconsiderar que eu tinha começado a fazer, que eu fiz errado. Aqui nós temos o I total fazendo 0 graus, como vocês podem perceber. Nós vamos ter o I no resistor fazendo 63,13 graus, o I no indutor fazendo menos 36,87 e o I no capacitor fazendo 143,13. Assim, vale ressaltar também que a corrente ela inverte não no sentido, mas na questão de adiantado ou não. No caso do capacitor, a corrente ela vai estar 90 graus adiantada, comparada com a corrente total. E no caso do indutor, ele vai estar 90 graus atrasado, comparado com a corrente total. Que é o inverso se a gente estivesse analisando as tensões. As tensões, no caso, o capacitor ele é 90 graus atrasado e o indutor ele é 90 graus adiantado. Aqui na letra I, ele pede para desenhar o diagrama de admitâncias do circuito, que foi bem simples, e tipo o diagrama de admitância, ele também corresponde ao diagrama de corrente. Tipo, no capacitor, ele vai estar 90 graus adiantado e no indutor ele vai estar 90 graus atrasado. E aqui é a admitância total do circuito, que no caso foi calculado ali em cima, na letra A.
Bem, eu vou finalizar aqui a questão número 4. Muito obrigado pela atenção.